Então, hoje nós vamos falar sobre segundo livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 7, de 1 a 29, um capítulo inteiro. Nós vamos ler somente até o versículo 17, que é o que mais importa, porque do 18 adiante é a oração de Davi, depois vocês... 169. Então, a palavra do Senhor fala o seguinte, 2 Samuel 7, versículo 1 em diante. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda, em tabernáculos. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, eliminei todos os seus inimigos diante de você, engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens e com açoite de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você e a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim Natã falou com Davi. Amém, amados? Então, na página 169, a introdução da lição, depois de conquistar as fortalezas de Sião, conforme nós já vimos nas lições anteriores, não é? Trazer a arca da aliança para Jerusalém e estabelecer o seu reinado, Davi passa a viver em estabilidade. Ele já morava num palácio, conforme o texto que nós lemos fala de cedro. Cedro é uma madeira de lei, né? Aqui no Brasil tem muito cedro. Cedro é uma madeira de lei, resistente, não é? Então, no tempo, na roça, eles usam muito para construção de casa mesmo. Isso é fato. Então, ele morava num palácio onde tinha muito cedro, conforme a Bíblia fala. Com descanso dos inimigos e morando num palácio de cedro, ele se lembra da arca do Senhor, ainda abrigada numa simples tenda. E foi abrigada desde quando saiu, tá, do Egito, lá na base do Monte Sinai, quando Deus pediu para Davi construir, não é, uma tenda, construir uma arca, e construir paralelamente uma tenda. Nós já falamos aqui que demorou 6 meses aproximadamente para construir os dois, tanto a arca como a tenda, como a arca, como o tabernáculo, não é?
Tanto é que Deus levantou duas pessoas ungidas especialmente para essa função. Nós falamos uma vez aqui a respeito disso. Então, essa inquietação revela algo precioso do coração de Davi, o desejo de que Deus estivesse no centro de tudo, com o melhor que pudesse ser oferecido. Davi tinha isso no seu coração, oferecer a Deus o que há de melhor. Isso também nos ensina que nós devemos oferecer a Deus aquilo que nós temos de melhor. A nossa humildade, a nossa atenção, a nossa busca, não é? Se há um grande exemplo que nós podemos ter na nossa vida, nós estamos estudando sobre ele, sobre Davi. Apesar das suas falhas, mas eliminamos as falhas e aprendemos com ela, mas Davi acertou mais do que errou. Então, ele tinha sempre o desejo de oferecer o melhor, porque Deus lhe proporcionou o melhor. Apesar das brigas, da contenda com a vizinhança, nesse tempo aqui ele estava em paz com a vizinhança, conforme nós lemos, não é? Mas ele foi perseguido por um bom tempo, por um rei antes dele. Tanto é que Deus fala que tirou a unção de Saul por causa dele, não é? Então, essa inquietação revela que ele tinha, parece que ele tinha, como eu falo, uma responsabilidade de construir algo melhor para colocar a arca do Senhor. E a arca do Senhor fala da presença de Deus, não é? Então ele sentia essa, não era uma cobrança, mas esse peso na consciência. Deus me deu o melhor, eu também preciso dar o melhor a Deus. Então não é justo, segundo a gente pode pensar assim, que ele deve ter pensado, que não é justo ele morar debaixo de um teto bacana, legal, enquanto a presença de Deus estava lá fora numa tenda. Então eu vou construir um palácio, ou construir um lugar para que Deus fique melhor, a arca fique melhor acomodada. Então esse era o sentimento que ele tinha. Contudo, a resposta divina é surpreendente. Deus reconhece a intenção de Davi, mas revela que o seu plano vai além. Ele é quem construirá uma casa, não física, mas espiritual e eterna para Davi. Aqui está falando da descendência, está falando da dinastia. Deus vai construir uma dinastia para Davi. Glória a Deus. Está falando da descendência de Davi, que chega até Jesus Cristo, não é? Porque Jesus faz parte Davi faz parte da genealogia de Jesus. Você lembra quando aquele, se não me engano, um cego, que quando viu Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então Davi já era chamado, chamou-se como filho de Davi, o que era o filho de Deus. Então glória a Deus por isso. No início do capítulo, Davi compartilha com o profeta Natã seu desejo de construir um templo. Natã, movido pela boa intenção de Davi, aprova a ideia. Natã aqui, ele está como uma pessoa natural. Porque ele, como profeta, poderia falar, bom, a sua intenção é boa, mas consultemos ao Senhor. Ele era o profeta, o representante de Deus ali perante eles, não é? E foi esse mesmo Natã que o repreendeu, certa feita, do pecado com Batseba, não é? Então, ele como um homem de Deus poderia ter, a sua intenção é boa, maravilha, mas vamos consultar primeiro a Deus. Como o profeta ele falava aí, deveria falar assim, mas aqui ele está falando como um homem natural, tá? Então, ele aprova a ideia. Mas naquela mesma noite, Deus fala com Natã. Agora, naquela mesma noite, Deus já está falando com o profeta. Ele não foi até Deus para perguntar, olha, Davi quer construir um templo, o que tu achas? Aprova? Não, Deus que foi até ele como profeta, porque ele era o mediador. Ele era o mediador entre os homens e Deus. E esse mediador que nós temos hoje se chama Jesus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não é santo isso, santo aquilo, fulano de tal, Beltrano. Não, é Jesus. É por isso que a gente ora em nome de Jesus. Então, mas naquela mesma noite, Deus fala com Natã, corrigindo a direção. Não era Davi quem construiria a casa para o Senhor, mas o Senhor quem edificaria uma casa para Davi. Ou seja,
uma dinastia, uma linhagem real permanente, da qual viria o Messias. Então, a intenção de Deus era uma, a intenção do homem Davi era outra. Deus recorda que nunca pediu um templo, pois sempre esteve com seu povo habitando no meio deles. Então, e ele ainda continua habitando no nosso meio. E hoje nós somos o templo de Deus, porque Deus habita em nós. Somos templos de Deus. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós desviamos, nós estamos maculando o templo de Deus, que é a nossa própria vida. Isso aqui é o templo de Deus, porque o Espírito Santo hoje, a terceira pessoa, Deus na terceira pessoa, habita em nós. Ele relembra Davi que os tirou das pastagens e estabeleceu como rei. Nós já estudamos isso no primeiro livro de Samuel, que Deus ungiu Davi como rei, mas ele continuou por um tempo cuidando das ovelhas e Deus continuou trabalhando na vida dele, fazendo dele um homem segundo o coração de Deus. Mais do que isso, Deus anuncia promessas grandiosas, dará um lugar fixo para Israel, livrará o povo dos inimigos, firmará o reino de Davi e de sua descendência surgirá aquele que edificará o templo, que é Salomão, cujo trono será eterno. Então, por isso que o trono de Davi é eterno, porque através de Davi teve a descendência que culminou na pessoa de Jesus. Esse é o trono eterno, a pessoa de Jesus. Davi, ao ouvir tudo isso, se prostra em oração com profunda humildade e gratidão. Gente, ele acabou de receber o não. Ele tinha um desejo forte no seu coração: eu vou construir uma casa para o meu Deus. Tal como ele me proporcionou algo bacana, eu também vou construir algo bacana que é justo para o meu Deus. E Deus falou: você não. Olha a atitude desse homem, ele não partiu por outro lado, ele simplesmente, ao ouvir tudo isso, se prostra em adoração, com profunda humildade e gratidão, reconhecendo que a generosidade de Deus excede tudo o que ele poderia imaginar ou oferecer. Isso é um homem segundo o coração de Deus, recebe um não de Deus, a sua intenção era boa aos olhos de todos, inclusive aos olhos de Deus, não é? E Deus diz não. A atitude dele foi em humildade, louvar e adorar a Deus. Obrigado, Senhor. Me livrou de errar. Me livrou de errar. Esse é o nosso Deus. Graças a Deus por isso. Então, amados, aqui fala, nessa narração que nós lemos aqui, fala do desejo de Davi de construir um templo para Deus, sendo respondido com a promessa divina de estabelecer sua dinastia para sempre. Aqui foi estabelecido a aliança davídica. Em toda a Bíblia foram feitas 7 alianças. Você lembra das 7 alianças? Primeira é a adâmica, lá no Éden, tá? Depois, noética com Noé, cujo símbolo é o arco-íris, não é? Depois, a aliança abrâmica, a promessa de fazer dele pai de muitas nações, não é? Depois vem a aliança mosaica com Moisés, que tirou o povo do Egito e prometeu a terra prometida, não é? Essa é uma aliança. Depois que veio a aliança davídica e, por fim, a nova aliança com Jesus. Então, em todo esse tempo, do Antigo Testamento inteiro até a vinda de Jesus, 7 alianças foram constituídas com os homens, tá? E eu gosto de dizer uma coisa: em nenhuma delas Deus desonrou. Foi fiel em todas elas. O homem nem sempre, mas Deus se mantém fiel em cada uma dessas 7 alianças. Glória a Deus por isso. As lições aqui focam na graça, soberania de Deus, primazia da vontade divina sobre a humana e a importância da humildade na oração. É sobre isso que nós vamos falar agora. Algumas lições que nós podemos tirar desse
contexto aqui que nós estudamos até agora, que são a referência bíblica e a introdução que está na nossa lição. Primeira coisa, a graça de Deus é soberana. A graça de Deus é soberana. Davi queria construir uma casa, ou seja, um templo para Deus. Mas Deus revelou que construiria uma casa para Davi, ou seja, descendência, eu ia falar, dinastia de Davi. Ali constituiu a aliança. Farei de Davi uma aliança eterna e dele virá a aliança, a nova aliança, através da pessoa de Jesus. Então, através de Davi, constituiu uma nova aliança e construiu uma casa. Na casa aqui está falando de pessoas e não uma casa física. Davi queria construir uma casa física, um templo, alvenaria, não é? Agora ele não quer construir uma casa para a posteridade. Glória a Deus por isso, através da família de Deus. Então Deus inverte essa lógica humana. Ele inverte essa lógica humana, mostrando que é ele quem age. Davi queria, mas que como é que eu diria, a graça de Deus, acabou a energia. Voltou. A luz que eu trouxe era apagada, hein? Nem apagou aqui. Mas aqui também não precisa de energia. Então, amado, Deus inverte a lógica humana, mostrando que é ele quem age e nos constrói, e não o contrário. Deus é soberano, está mostrando a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, que ele é soberano sobre as nossas vidas, sobre os nossos atos. É por isso que nós precisamos aprender a buscar de Deus em todas as coisas, em todas, é nos mínimos detalhes, pequenininha coisa, que nós possamos olhar aos nossos olhos, ser pequeno, não vou pedir, não é coisa tão pequena, decido eu sozinho, não, é das pequenas coisas. Deus é Deus de detalhes, é Deus de minúcias, esse é o nosso Deus. Ele se importa conosco, é no todo, não é em partes. Às vezes nós importamos algumas partes, não é? Alguns arquivos. Aqui não, Deus, aqui tu não entra. Não é assim, é tudo pertence a Deus no que diz respeito à nossa vida. Então, nossas boas intenções devem submeter-se à vontade soberana de Deus, porque Deus tem planos melhores. Deus tem planos melhores. Que nossos planos é um. Os planos de Deus podem ser outro. Não é? O plano de Deus, há um versículo que fala sobre isso, eu não estou lembrando qual, mas fala que entrega os seus caminhos ao Senhor e o Senhor, não é? Então, amados, que as nossas boas intenções devem submeter-se à vontade de Deus. Davi, nesse caso, tinha uma boa intenção? Tinha. Construiu um templo para Deus, para colocar a arca. Era uma boa intenção do seu coração enquanto homem. Mas ele não submeteu à vontade de Deus. Não submeteu. Ou seja, não levou aquela vontade, aquele desejo à presença de Deus. Porque Deus é soberano. E Deus falou, não vai ser você. Deus não precisa, ele age por graça. Ele age por graça, por amor. E aprove a Deus ter nos amado primeiro. E a graça dele na minha vida é tudo que eu preciso. A sua graça te basta. A minha graça te basta. Para quem Deus disse isso? Para Paulo. A minha graça te basta. E Paulo é o Paulo que nós conhecemos, não é? O apóstolo dos gentios. Paulo está com problema, a minha graça te basta. Está com problema, está com luta, a graça do Senhor te basta. Embora Davi tivesse boas intenções, o desejo de construir um templo era humano. Por quê? Porque ele não levou a Deus, ele não buscou a Deus, ele não submeteu aquele desejo do coração a Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor e tudo mais o Senhor o fará. Ele não entregou aquele caminho, aquela vontade, aquele desejo.
era uma coisa humana, mas a vontade de Deus é soberana. A resposta de Deus lembra que ele não depende de construções materiais, enfatizando a graça em vez da obra humana. Deus promete que a descendência de Davi reinará, prometendo um trono para sempre. Essa promessa é a promessa messiânica do Messias que se cumpriu em Jesus. Se cumpriu em Jesus. É uma promessa da aliança davídica. Então Deus prometeu, não é, que a descendência de Davi reinará. Reinará. Prometendo um trono para sempre. Esse é o trono que nós queremos construir na nossa vida, no nosso coração todos os dias, a presença de Jesus. Jesus é o trono que Deus quer construir na nossa vida para sempre, até a eternidade com Ele. Essa promessa messiânica aponta diretamente para a eternidade do reinado de Jesus Cristo. É para sempre. É para sempre. Amém, queridos? Humildade na oração e reconhecimento. Ao receber a promessa, Davi responde com profunda gratidão e humildade e oração. Quando Deus chamou o profeta Natan naquela noite, falou, olha, fala para ele que não é ele que vai construir, mas eu vou fazer ele não vai fazer uma casa para mim, mas eu vou fazer uma casa para ele, uma dinastia, uma descendência forte que reinará para sempre. Então, ao receber essa promessa, Davi responde com profunda gratidão e humildade e oração. Atitude de um homem que busca a Deus, que entrega a Deus, que conhece a Deus. Não é à toa que, se há uma referência de verdadeiro adorador, Davi nos é a referência. Verdadeiro adorador. Reconhecendo sua própria pequenez e a grandeza de Deus. Isso aqui também é para nós, reconhecer que nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. A nossa pequenez, mas a grandeza de Deus. Davi reconheceu isso, olha, a vontade de Deus é soberana, mas eu sou pequeno. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome por isso, por ter me mostrado que eu estava errado no meu plano. O meu desejo era humano, mas o Senhor, o seu desejo prevalece. E prevaleceu, e através disso, Messias chegou. Glória a Deus por isso. Tanto é que nas últimas partes desse texto bíblico que nós lemos, Davi sempre usa a expressão teu servo. Você pode ver que até o versículo 17, ele usa muita expressão, Davi, teu servo, teu servo. Ele reconheceu a grandeza de Deus e a pequenez dele. Senhor, quando eu falo, Senhor, teu servo, faça-se em mim a tua vontade, eu estou reconhecendo, tu és grande e eu sou pequeno na tua presença, então faça de mim a tua vontade. Glória a Deus por isso. Davi reconhece a grandeza de Deus em vez da sua própria grandeza. Humildade. Porque Davi era grande, era rei, já estava no trono, já tinha vencido batalhas, tá? Já tinha construído uma mansão para ele estava bem acomodado, então ele já era rei, bem sucedido. Então ele demonstrou, ele reconheceu a grandeza de Deus e não a sua própria grandeza. Humildade, caráter forjado. Nosso caráter também precisa ser forjado a cada dia, dar liberdade para Deus trabalhar no nosso caráter todos os dias e fazer de nós aquilo que Deus deseja fazer. Liberdade para Ele agir, liberdade para Ele manifestar. Nós precisamos dar essa liberdade para Deus. E quando nós damos a liberdade para Deus agir na nossa vida, grandes coisas Ele faz e grandes livramentos nos acontecem. Grandes livramentos. Quando nós andamos no centro da vontade de Deus, está aí um grande livramento. A nossa querida irmã anfitriã, não é? Um grande livramento, porque anda na presença de Deus. Apesar das falhas, certo? Porque somos homens, mas Deus, Ele olha para a nossa pequenez,
mas a grandeza dele suplanta a nossa pequenez. Somos amados, independente de sermos pequenos, somos amados. E por sermos amados, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege e cuida, zela. O zelo de Deus é isso. Davi é lembrado de suas origens humildes, tirado do pastoreio, para mostrar que a aliança é baseada na graça divina, não em méritos humanos. A aliança com Deus é baseada na graça divina e não em méritos humanos. Não em méritos, mas pela graça. Por isso que é pela graça que nós estamos aqui. É pela graça que nós somos salvos, porque não merecíamos ser salvos. Não merecíamos. Somos pecadores. E Deus abomina o pecado, mas Deus não abomina nós, mas o pecado que está em nós. Isso Deus abomina, mas não a nós enquanto filhos de Deus. Isso não. Somos amados. Glória a Deus por isso. Então, Davi é lembrado de suas origens humildes, tirado do pastoreio, para mostrar que a aliança é baseada na graça divina, não em méritos humanos. Às vezes é bom a gente fazer um retrospecto, não é? Deus levou Davi a fazer um retrospecto. Davi, você era pastor de ovelha, querido. Eu te tirei do pastoreio e te fiz rei, te dei um trono. Ele lembrou, Davi. Às vezes a gente precisa fazer uma retrospectiva. Onde você está? Onde você era? O que você era antes, não é? Antes de me conhecer. Isso fortalece a nossa fé, fortalece o nosso caminhar. E nos faz crescer em graça diante de Deus. Porque num momento assim, Deus pode nos mostrar onde estamos errando. Corrige aqui, lapida ali. Glória a Deus por isso. Confiança nas promessas divinas. Davi baseia a sua oração na palavra de Deus. No versículo 25 ele fala o seguinte: faze-o como falastes. A lição é descansar na fidelidade de Deus, mesmo quando nossos planos não se concretizam. A lição é descansar na promessa de Deus, mesmo que nossos planos não se realizam, não se concretizam. Davi tinha um plano, mas não concretizou. Mas mesmo assim ele descansou em Deus com humildade, oração e louvor em adoração. Glória a Deus por isso. Por isso que ele também era chamado um homem segundo o coração de Deus. Coração pronto para adorar, pronto para buscar, pronto para entender. A passagem ensina que colocar Deus no centro da vida faz com que tudo seja mais secundário. A verdadeira casa de Deus hoje é o corpo de Cristo, é a igreja. E nós somos a igreja, é a casa de Cristo. Porque aqui mora o Espírito Santo, conforme eu já falei. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas estabelece sua presença entre seu povo e futuramente em Jesus, no contexto da época. Deus mesmo declara, lá em Atos dos Apóstolos, entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, mas habita em nós que somos humanos. E nós fomos feitos por Ele, chamados por Ele. E ainda informe, no ventre da minha mãe, ele já me chamava por nome e tinha todos os meus dias escrito no livro que ele tem a meu respeito. Esse é o nosso Deus. Lá no ventre da minha mãe, esse é o Milton. Um dia ele vai estar pregando a minha palavra. Glória a Deus. Esse é você. Um dia você vai me conhecer e eu vou te usar para o louvor da minha glória e não da sua. Louvado seja Deus. Então, amados, este capítulo ensina a confiar nos propósitos de Deus, mesmo quando eles divergem dos nossos, e descansar na sua fidelidade às promessas. E para conhecer as promessas de Deus, precisamos buscar a Deus. Ler a palavra, meditar na palavra. Na verdade, nós precisamos meditar na palavra, porque a Bíblia não foi escrita para ser lida. A Bíblia foi escrita para ser meditada. Por isso que a palavra meditai nela de dia e de noite. Não deixe de falar dela assentado, indo, levantado, deitado. Não deixe. Está lá em Josué.
Entende? Então a Bíblia é para ser meditada. Se você ler a Bíblia naturalmente, você vai ler um livro que conta a história do povo hebreu, e depois de um profeta por nome de Jesus. Mas quando eu medito na palavra de Deus, eu, Senhor, o que tu quer me mostrar nessa passagem, nesse texto? Mostra. Você ora primeiro, Deus vai trazer revelação. Daqui um dia você vai voltar àquele texto, Deus vai falar mais ainda. É assim com Deus. Às vezes Deus, sabe, fala uma coisa hoje em cima daquele versículo, daqui a pouco passa o tempo, você vai ver de novo, ele vai falar outra coisa, te lembra do que ele já falou e vai falar mais, vai acrescentar. Deus é assim. A palavra do Senhor fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E por causa que o Espírito vivifica, ele traz revelações, discernimento. Por isso que eu preciso buscar a Deus, primeiramente orando, antes de ler, antes de meditar na palavra. Ora primeiro. Senhor, fala comigo através da tua palavra, porque tudo que eu preciso está na palavra de Deus. É o manual do construtor. O problema é que quando a gente compra alguma coisa que tem manual, a gente nem deu o manual, não é? Nem deu o manual, sabe como aplicar, sabe como usar, não é? Mas a Bíblia não. A Bíblia é cheia de coisas. Então, esse manual eu preciso conhecê-lo bem, aplicá-lo bem. É o manual do construtor para as nossas vidas. Vamos agora nas aplicações práticas, que está no livro, na página 170, falar um pouquinho dessas aplicações, porque se der tempo eu quero falar alguma coisa que não foi dada a devida atenção nessa lição. Gostaria de falar a respeito, se for possível, uma coisinha de 10 minutos depois. Prioridade de Deus. Davi queria dar a Deus um templo. Deus deu a Davi uma linhagem. Muito interessante. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida das nossas gerações e dos nossos propósitos. Cara, gente, isso é notório. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida da gente e das nossas gerações. Isso é promessa de Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele cuida de nós e dos nossos. É promessa. Graças a Deus por isso. Deus não se limita a estruturas. A presença de Deus não está presa a templos ou objetos religiosos. Ele age com liberdade e soberania, mesmo onde não há aparência de santidade. Ele age com liberdade e soberania. Isso precisa, sabe, a minha vida tem que ser entregue nas mãos dele para que ele haja com liberdade, me mostre o que eu preciso mudar, com soberania, tira aquilo que precisa tirar, tudo que não é Jesus na minha vida, Senhor, tira. Tudo que não é Cristo na minha vida, tira, Senhor. Porque nós somos de Cristo, mas nem sempre temos tudo de Cristo. Não é? Quantas vezes nós nos pegamos fazendo alguma coisa e, puxa, como eu pude fazer isso? Acontece. Então, tudo que não é Cristo, o Senhor tira da minha vida em nome de Jesus. Deus age antes das nossas intenções. Antes de Davi desejar construir algo para Deus, Deus já havia construído algo na vida de Davi. A iniciativa sempre pertence ao Senhor. Gente, nós estamos aqui porque Deus teve a iniciativa de nos buscar, de nos resgatar. Não foi pela minha vontade, não. Foi Deus que foi ali primeiro me buscar. A iniciativa pertence a Deus. Agora, Deus usa quem Ele quiser para nos levar à palavra, para nos levar à salvação. Deus pode usar Ele pessoas. Deus usou a pregação da apóstola Valnice para eu receber Jesus como Senhor da minha vida. Então Deus usa quem Ele quer. Então Ele tem que agir. A liberdade, a iniciativa é dele. Porque se depender de nós, o mundo é muito mais atraente. As coisas do mundo é muito mais atraente. Não é? Mas as coisas de Deus me dá a salvação, o mundo não. Essa é a pequena diferença, que pode se tornar muito grande, diga-se. Nossa generosidade é sempre menor que a dele,
Mesmo nossas maiores ofertas não se comparam àquilo que Deus tem preparado para nós. Ele multiplica e amplia tudo com misericórdia abundante. Glória a Deus. Então, amados, a generosidade é sempre menor que a dele, a nossa generosidade. Gente, se for analisar por esse lado, a nossa generosidade, como Deus foi generoso. Deu Jesus, o seu único filho. Só por aí já mostra que a generosidade de Deus é muito maior do que a nossa. É muito maior. A generosidade de Deus. A nossa generosidade é sempre menor que a dele. Mesmo nossas maiores ofertas não se comparam àquilo que ele tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós são coisas grandes. Grandes coisas tem preparado o Senhor para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Grandes coisas tem o Senhor preparado. Eu posso te citar uma: a pátria celeste, os céus com Deus, a eternidade com Deus. Esse precisa ser o alvo de todos que conhecem a Deus. Deus pensa em gerações. A preocupação de Davi era com a arca. Deus estava preocupado com o futuro de Israel, com a linhagem messiânica e com o plano eterno de salvação. A preocupação de Davi era com a arca, queria acomodá-la melhor. É justo. Mas era o desejo do homem. A preocupação com Deus era outra. Era com a linhagem messiânica, não é? Com o futuro do seu povo Israel, com o nosso futuro, daqueles que todos viriam a partir dali, e com o plano eterno de salvação, através da pessoa de Jesus. Através da pessoa de Jesus. Gratidão diante da revelação. A resposta de Davi é uma oração de rendição e reconhecimento. Quando entendemos a profundidade do que Deus faz por nós, resta-nos apenas adorá-lo. Se você ler do versículo 18 em diante, fala da oração, é Davi orando. A oração é linda. Depois você lê no seu tempo, tiver. Você lê do 18 até o 29. É a oração de Davi. Maravilhosa. Ele realmente tirou um tempo para adorar a Deus, mesmo recebendo um não de Deus. Mesmo recebendo um não de Deus. Então, gratidão diante da revelação. Gratidão diante de todas as coisas que Deus tem nos concedido. É básico, é necessário. Por isso que a palavra fala em Filipenses: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então nós devemos ter sempre a humildade de reconhecer e que nós temos que ser gratos por tudo que Ele nos concede, nos proporciona todos os dias. Amém, amados?